Boa tarde a todos. Nós agradecemos a presença de todos vocês em mais um encontro da linha TICP, da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Nós temos hoje um convidado especial, eu vou colocar aqui na tela para vocês, o nosso evento, é de hoje. Só compartilhando aqui. Nós vamos ter, hoje, não sei se já foi, está sendo visualizado, né? Tecnologia e Educação em Portugal, rumos atuais. Estamos recebendo o professor Dr. Joaquim José Jacinto Escola, que será apresentado pela professora Sônia Mendes, professora da nossa linha de pesquisa. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos que assinem a nossa lista de participantes, que está sendo disponibilizado tanto no chat quanto no Facebook, e também que aqueles que não estiverem falando no momento tirem as suas câmeras, né? Para que possamos dar o foco no professor Joaquim, na professora Sônia, que falará no início, e depois teremos uma apresentação que nós projetaremos aqui na tela. Muito obrigada a todos, muito bom ver a participação de colegas de outras universidades, nossos alunos, nossos ex-alunos, egressos, sempre presentes nos nossos eventos. Obrigada a todos. Sônia, contigo. Obrigada, professor. Bom, é sempre muito bom, né, estar com o professor Joaquim. Nós já tivemos juntos em outras ocasiões, outras oportunidades, e é sempre bom agradecer a presença dele entre nós. Até porque a gente está fazendo uma programação, né, professora Estela, né, com convidados e com temas de relevância nesse momento tão complexo no mundo inteiro. E me cabe, então, lhe apresentar. O professor hoje tem uma larga experiência na área de educação, com ênfase em educação e tecnologias, atua principalmente nos temas de comunicação educativa, educomunicação, autoformação docente e redes sociais, e também é doutor pela Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, no qual o senhor está lecionando, né, atualmente. Foi docente também da Universidade de Açores e da Universidade do Porto, é conferencista renomado e já orientou 27 teses do doutorado, 90 de mestrado, tem inúmeros artigos e livros publicados que eu recomendo a leitura, e é sempre uma grata felicidade estar com ele aqui no nosso país, principalmente pela larga experiência que ele possui na temática da educação e tecnologias, que é o eixo de estudo no nosso grupo. Não só de todos os alunos, porque tem alunos de outras linhas de estudo, mas principalmente pelo grupo de docentes, que aqui também está presente. E assim, fiquem à vontade, professor, a casa é sua, a mesa é sua, o espaço é seu, e é muito bom estar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode começar, que aí você vai precisar de... quando eu vou te auxiliar, eu e Estela, né? Para projeção também. Se você quiser que já suba. Sim, professora. Muito obrigado. Queria naturalmente dizer que é um gosto poder estar hoje convosco, com este grupo de colegas. A professora Sónia, tenho o grato prazer de a conhecer há já alguns anos, já estivemos juntos em vários eventos no Brasil. E, portanto, este reencontro, ainda que à distância, é sempre prazeroso para mim e é bom reencontrar e poder estar aqui dialogando com os colegas. A minha participação, atendendo àquilo que foi o desafio que me foi colocado, foi pensar as questões no fundo, da tecnologia e da educação em Portugal, tentando, no fundo, estabelecer quais são as linhas, ou as grandes linhas, a partir das quais se vai construindo, ou se tem construído, digamos, esta área do conhecimento. Eu vou organizar, ou organizei a minha, e pedi um favor se me pudessem passar para o slide seguinte. Eu organizei a minha intervenção, que procurei que seja breve, muito situada. O mais interessante é depois podermos dialogar sobre as questões que estão em cima da mesa. Eu tentei organizar em 4 grandes blocos. No primeiro, chamei-lhe tecnologia educativa, e a preocupação seria
enquadrar esta minha intervenção numa área do conhecimento que nós designamos por tecnologia educativa e pôr naturalmente em diálogo com outras áreas que têm designações diferentes, como a comunicação educativa, a educomunicação, a educação para os média, ou para os mídia, designação mais frequente no Brasil, e portanto, no fundo, na primeira parte, apenas situar-me em termos conceptuais para mais facilmente nos enquadrarmos naquilo que seria esta evolução da tecnologia. No segundo momento, a preocupação seria, uma vez que estamos, no fundo, a tentar partilhar experiências de dois países, a minha preocupação seria partilhar convosco algum do trajeto que foi feito nesta área em Portugal. E por isso a preocupação foi apresentar uma brevíssima evolução da tecnologia para se poder perceber os vários momentos pelos quais fomos passando e, curiosamente, irão rapidamente compreender que são similares, por exemplo, a algumas das etapas dessa mesma evolução no Brasil. Num terceiro momento, eu elegi aquilo que são as chamadas políticas públicas no domínio da educação e projetos estruturantes ligados à tecnologia educativa, para se perceber como é que foram sendo feitas apostas por parte dos governos e como é que essas apostas foram concretizando ao longo das várias décadas que vamos percorrendo. E depois, na parte final, estabelecer, portanto, e se preferirem, no período intermédio, aproximando-me do fim, falar-vos um pouco do tipo de investigação, das temáticas que foram sendo desenvolvidas em várias universidades. Evidentemente, centrei-me em duas universidades no diálogo intermédio, podemos avançar aproximando-me do fim, falar-vos um pouco mais do tipo de investigação pelas quais das temáticas que foram sendo desenvolvidas em várias universidades. Quais são, no fundo, centrei-me em duas universidades em minha, no diálogo intermédio que a tecnologia educativa tem em Portugal. E, ao mesmo tempo, pensar um pouco esta questão a partir do contexto em que hoje vivemos, o contexto de uma pandemia. E por isso eu também quis trazer a este debate, a este diálogo, alguns desses elementos que irão naturalmente ajudar-nos a pensar aquilo que me parece ser a orientação e aquilo que pode decorrer do período em que vivemos. Se me pudesse, professora Sónia, passar para o slide seguinte. Eu selecionei, para nos entendermos um pouco, três conceitos de tecnologia. Evidentemente que há uma gama vastíssima de definições, para nos situarmos um pouco em relação a tudo o que possamos dizer. Eu selecionei uma definição de tecnologia educativa, que é aquela que foi consagrada pela instituição mais renomada, mais reconhecida no domínio da tecnologia educativa, sobretudo para pôr em evidência, nestas três definições, esta é a primeira, para pôr em evidência duas ou três ideias que para mim são absolutamente centrais. Primeiro, que a tecnologia educativa não tem que ver apenas com dispositivos, com instrumentos tecnológicos mais ou menos avançados, tem que ver efetivamente com essas dimensões, mas é uma forma, é um paradigma, é uma forma de organizar ou de pensar a própria educação. E uma forma de pensar assente, sobretudo, numa preocupação, que é a preocupação com a eficácia dos processos de ensino e dos processos de aprendizagem. E, portanto, esta primeira definição mostra, por um lado, este caráter holístico, este caráter abrangente, sistémico da própria tecnologia, no sentido de que são convocadas todas as dimensões que ajudam a compreender o trabalho que é desenvolvido e de que forma é que ele se pode tornar mais eficaz, considerando
não só a presença de recursos de dispositivos não humanos, como a presença do professor como um recurso absolutamente central. Nas duas definições seguintes, que eu pedi ao favor à professora Sónia de passar, são mais recentes e, portanto, a preocupação foi trazer um pouco para o século XXI e, portanto, 2007, de duas investigadoras de duas universidades diferentes e com importância na área da tecnologia, a Universidade do Minho e a Universidade, neste caso, a Universidade Aberta, e pondo, naturalmente, a preocupação é mostrar, uma vez mais, esta ideia de que o que temos em causa, o que está em causa quando falamos de tecnologia educativa é de um paradigma, de uma visão organizada, sistemática, de pensar todo o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, isto é absolutamente central. E que cabem, neste mesmo conceito, todos os dispositivos, sejam eles os mais tradicionais e, portanto, e que não fazem parte daquilo que nós hoje designamos como os dispositivos saídos da revolução informática, mas todos os dispositivos que podem ser utilizados e de que nos servimos como professores. Portanto, do ponto de vista da área da tecnologia educativa, aquilo que é central é pensarmos os processos de ensino e aprendizagem, todas as dimensões que aí estão presentes e, naturalmente, com um foco muito importante nos dispositivos de que nos servimos, nas mediações tecnológicas de que nos servimos, para organizar os processos de comunicação. E, portanto, essa é, digamos, a questão central. Evidentemente que algumas distinções devem ser feitas, ainda que sejam territórios próximos, não são exatamente o mesmo. E muitas vezes a tecnologia educativa dialoga, e bem, com outras áreas, porque também é evidente que na sua matriz original há uma confluência de várias áreas que foram essenciais na sua estruturação. E por isso nós percebemos que a presença da psicologia e, sobretudo, o que tem a ver com as teorias de ensino e de aprendizagem, fonte inspiradora da tecnologia educativa, a importância das ciências da comunicação como fonte de inspiração também da própria tecnologia, sendo que muitos das correntes tiveram grande influência e que continuam naturalmente a inspirar a própria tecnologia educativa, ou mesmo a teoria de sistemas de Bartlett, que também teve e no fundo reflete-se nestas próprias definições que nós temos de tecnologia educativa, onde a questão ou esta visão a partir de uma noção de sistema, de uma interligação entre todas as partes é evidente. Isto é, o sucesso nos processos de ensino e aprendizagem, hoje muito mais centrados naturalmente na aprendizagem, são devedores ou dependem grandemente de todos os elementos que estão presentes nesse mesmo trajeto. E a ideia básica que gosto de defender, que não há um único dispositivo que possa resolver todos os nossos problemas. Há a ilusão, e como investigadores muitas vezes encontramos ao analisarmos a história e a evolução das áreas científicas, essa ilusão, no caso da tecnologia, a ilusão que foi sendo criada sempre em torno do novo dispositivo que é inventado e que passa a estar à disposição dos investigadores. Pedia o favor à professora Sónia de continuar. Eu não sei se estou a conseguir ser acompanhado, se estou a ser claro, se estou a falar muito depressa. Não, tranquilo, professor, muito bem. Está muito bom, tá. Ótimo, muito obrigado. Então, nesta aproximação à noção que vai, no fundo, organizar o nosso diálogo, creio que ficou claro a intenção da aproximação do conceito de tecnologia, lembrando, naturalmente, que o conceito de tecnologia educativa hoje está muito mais centrado naquilo que são o desenvolvimento recente da tecnologia informática e, particularmente, da internet. Portanto, no fundo, se quiséssemos aqui
trazer estas duas dimensões, perceber que, evidentemente, que os recursos tradicionais, os objetos de ensino e os recursos tradicionais para a construção do conhecimento continuam a estar presentes em vários níveis de ensino, mas hoje a tendência é muito mais para a utilização dos dispositivos que saíram, objetivamente, da revolução da tecnologia informática como grande suporte à transformação do conhecimento. E, portanto, o que acontece no mundo do ensino acontece simultaneamente em todas as áreas do conhecimento, em que não é por acaso que nós hoje sentimos que há uma aproximação sistemática da noção própria da ciência e da tecnologia, isto é, todo o conhecimento científico hoje é devedor do papel absolutamente central da tecnologia. Aliás, o conceito de tecnociência não vai mostrar, se preferirem, vai mostrar esta ideia, que para mim é absolutamente essencial, é que toda a construção do conhecimento científico necessita, serve-se, tem como suporte a tecnologia. E, por sua vez, o desenvolvimento da tecnologia faz-se beneficiando naturalmente de todos os contributos resultantes da construção do próprio conhecimento científico. Portanto, ainda que sejam territórios e que sejam domínios diferentes, eles estão tão interligados que a própria noção tão utilizada, sobretudo na área exatamente da filosofia da tecnologia, como a tecnociência, só vem atestar exatamente esta ideia central de que hoje toda a produção do conhecimento se faz num diálogo muito próximo entre a ciência, o desenvolvimento e o progresso científico e, simultaneamente, o progresso tecnológico, trazendo como suporte, isto é, a tecnologia desenvolve-se para apoiar projetos científicos, para promover o desenvolvimento da ciência, a ciência beneficia e desafia a construção de dispositivos tecnológicos para mais facilmente também construir a ciência. E, portanto, esta ligação é absolutamente essencial para compreendermos o ponto de chegada, o ponto em que nos encontramos no desenvolvimento da própria tecnologia educativa. E eu tive a preocupação de deixar neste slide a distinção, uma distinção muito constante, que é feita por alguns teóricos, sobretudo em língua espanhola, que é a distinção entre a tecnologia educativa e as tecnologias na educação. No primeiro caso, como eu tentei dizer, está muito a ideia de um paradigma tecnológico da educação, portanto, muito mais do que a utilização de dispositivos de qualquer espécie que são utilizados com uma intencionalidade educativa e em contextos educativos. Em Portugal, também se utiliza, existem disciplinas universitárias que são ensinadas no quadro da formação de professores, sobretudo na formação inicial e na formação que habilita para o exercício docente. Disciplinas como comunicação educativa, educação para os mídia, a noção de educomunicação muito presente no Brasil, com uma fortíssima representação, sobretudo na Universidade de São Paulo, não é tão utilizada em Portugal, mas claramente é uma das noções muitas vezes utilizada no contexto da tecnologia educativa. E, portanto, muitas vezes o que sentimos é que, quando falamos de tecnologia educativa, muitas vezes estamos a utilizar conceitos que não são exatamente a tecnologia educativa, mas que têm uma relação, eu diria, um diálogo e uma proximidade ao conceito de tecnologia educativa. O conceito de comunicação educativa, que é um conceito muito utilizado por alguns investigadores, destaco um professor muito conhecido no Brasil, que é o professor Bento Duarte da Silva, da Universidade do Minho. O professor Bento Duarte da Silva construiu, digamos, a sua participação no domínio da tecnologia educativa, muito centrado nesta dimensão da comunicação educativa no contexto da tecnologia. E, portanto, o que é que ele privilegiava, o que é que a noção de comunicação educativa privilegia? Essencialmente os processos de comunicação, considerando que nos processos de comunicação as mediações são apenas mediações tecnológicas. Se quiséssemos simplificar um pouco esta ideia, o que poderia dizer é que o pressuposto básico de que partimos quando falamos da comunicação educativa é que os educadores são comunicadores e que todos os processos educativos deverão tender para ser
isto é, deverão ter como grande suporte atos de comunicação, ou são processos de comunicação. Portanto, a ideia básica é a comunicação, e no domínio educativo e no domínio do ensino, somos comunicadores. E esse é o pressuposto básico. Não somos meros transmissores de informação, somos comunicadores, o que significa que as possibilidades de feedback, de retroação, no fundo, os processos não direcionais, unidirecionais, não devem ser, neste caso, assumidos no domínio da comunicação educativa. Isto é, o que é essencial é sempre o diálogo, a transformação, no fundo, o envio e a recepção, o ajustamento das mensagens. Portanto, a comunicação educativa vem pôr em evidência a importância da comunicação em todos os processos de ensino. E, portanto, as mediações tecnológicas são mediações tecnológicas em processos de comunicação. No caso da educação para os média, a ligação é muito mais aos meios de comunicação de massa, aos mass media e, sobretudo, aquilo que são as dificuldades decorrentes, não só hoje, mas ao longo do tempo, desses mesmos mass media. A questão da utilização indevida desses meios de comunicação, a questão da propaganda, a questão, falava-se há pouco da questão das fake news, a divulgação de informações falsas. No fundo, a ideia de que o grande objetivo da educação para os mídia é o desenvolvimento do espírito crítico dos estudantes e a garantia de que têm uma participação ativa no processo, em todos os processos de compreensão da informação, distinguindo o que é verdadeiro do que é falso, das mentiras que são muitas vezes postas a circular e que são negativas do ponto de vista da organização do próprio conhecimento do mundo. E, por fim, é a educomunicação que se aproxima muito, a concepção teórica que é desenvolvida pela Universidade de São Paulo, e não só, mas esta como grande referência, aproxima-se muito daquilo que é, em Portugal, a comunicação educativa. Embora a tónica, na Universidade de São Paulo, alargue um pouco e traga um conjunto de preocupações sociais muito interessantes que nem sempre estiveram presentes na reflexão feita no âmbito da comunicação educativa. Em síntese, nesta primeira parte, a minha preocupação era, no fundo, trazer-vos o diálogo possível entre aquilo que é a tecnologia e as várias áreas limítrofes com quem os tecnólogos da educação dialogam, e são elas, claramente, a comunicação educativa, a educação para os mídia e a educomunicação. Professora Sónia, se pudesse passar para o slide seguinte. Então, para nos situarmos um pouco na evolução da tecnologia em Portugal, e tentarei ser muitíssimo breve nesta evolução histórica, servindo-me desta organização que é feita por um professor da Universidade de Lisboa, um tecnólogo também, um homem da tecnologia educativa. O que nós temos aqui, que é uma adaptação de uma proposta de evolução da tecnologia educativa ao longo dos séculos em termos mundiais, nós poderíamos perceber que em Portugal a evolução fez-se mais ou menos de acordo com este quadro, que poderíamos dizer em tendo a presença maioritária de 4 grandes domínios. O audiovisual, que se faz sentir muito entre a década de 60 e a década de 80, digamos, o centro, as grandes preocupações da tecnologia educativa estão muito ligadas à utilização do audiovisual como suporte, como apoio à organização das ações educativas, das aulas. A década de 80, entre 1980 e 1990, a própria década de 90, está muito marcada já pela presença crescente da tecnologia informática em todos os processos, isto é, começa-se a compreender que verdadeiramente a informática vai revolucionar e vai ter uma presença cada vez maior na educação, e é muito curioso, e adiante irei chamar a atenção para isso, que
mesmo do ponto de vista das iniciativas, dos projetos, dos grandes programas de política educativa ligada à tecnologia, a questão da informática vai se refletir também com propostas muito específicas e que adiante eu irei referir, que é o caso do projeto Minerva, um projeto importante em Portugal, onde a questão da informática é absolutamente central. Portanto, a década de 80 vai pôr em evidência claramente a importância da informática e nessa mesma evolução as possibilidades que se começam a abrir não só no ensino superior, porque agora aqui a preocupação é também nos outros níveis de ensino, naquilo que no Brasil chamam ou designam como o ensino médio, ensino médio e mesmo no ensino fundamental. Portanto, a preocupação é em introduzir cada vez mais a informática e aquilo que são as competências necessárias para o seu desenvolvimento noutros níveis de ensino. A década de 90, sobretudo até 2000, torna-se mais evidente nesta evolução a presença do multimédia e a utilização de tecnologia multimédia e hipermédia também se faz sentir neste período. E por fim, sobretudo se assistimos em finais da década de 90, sobretudo a partir de 1994, ao desenvolvimento da própria internet, a presença massiva, o alargamento mais consistente dos computadores pessoais, porque tornaram-se mais baratos, porque se vulgarizaram, então foi mais fácil, no fundo, o desenvolvimento, neste caso concreto, da internet como grande rede que vai permite ligar e cada vez mais em torno dela se constrói uma série de grandes metáforas que vão para além de nova biblioteca de Alexandria, o espaço de construção de conhecimento, o espaço de acesso ao conhecimento, o espaço de produção individual, de afirmação de cada um como autor no ciberespaço. Isto é, toda esta temática, ou todo este conjunto de temáticas passam a estar presentes e a tecnologia educativa passa, naturalmente, a incorporar, quer do ponto de vista da organização dos processos de ensino, quer mesmo do ponto de vista da reflexão sobre a construção do conhecimento, o lugar incontornável da própria internet. Portanto, nesta evolução, o que vamos percebendo é que em Portugal, a partir da década de 60, toda a preocupação está muito mais centrada no audiovisual, década de 80, 90, na introdução da informática, sobretudo no ensino médio, depois a tecnologia multimédia e hipermédia também passa a estar presente e, por fim, a questão da internet. No quadro seguinte, eu fiz questão de incluir uma reflexão e uma proposta interessante do professor Bento Duarte da Silva, da Universidade do Minho, porque, mais uma vez, as questões da tecnologia não se devem desvincular, e da tecnologia educativa não se devem desvincular dos processos de comunicação. E a organização naquilo que o autor chama as ecologias da comunicação também nos ajudam a perceber algumas questões que são essenciais. Do ponto de vista da nossa reflexão, de uma reflexão conjunta sobre estas dimensões. Se nós olharmos para este quadro, o que é que nós percebemos? Percebemos que em cada momento houve a introdução de possibilidades tecnológicas e essas possibilidades tecnológicas tiveram repercussões na organização da própria educação e na organização do ensino. E, portanto, isto é a grande marca, é claramente a ideia de que não podemos pensar a tecnologia fora de um quadro que é as implicações no próprio desenvolvimento da civilização, no desenvolvimento da cultura, no desenvolvimento, no fundo, de todos os domínios a que está associado. Portanto, a presença, e a ideia básica seria a presença dos dispositivos técnicos e tecnológicos, são sempre condição para ajustamentos, e aqui, fazendo um pequeno parênteses, aproximo muito
da reflexão que o autor norte-americano Neil Postman faz sobre exatamente a questão da tecnologia, tentando dizer que nós devemos olhar para ela desta perspectiva também ecológica, no sentido de que a presença de um dispositivo leva a ajustamentos, sendo que ela deve ser pensada exatamente como um espaço de relação com todos os outros dispositivos. Isto é, a presença de um determinado dispositivo tem repercussões nesse mesmo ecossistema. E, portanto, há sempre o perigo, como na evolução das espécies, que a introdução de uma determinada espécie possa criar um desequilíbrio ou possa levar ao fim desse mesmo ecossistema. Portanto, a ideia básica é que o Neil Postman vai defender e que me parece interessante e que está de algum modo presente nesta ideia das ecologias da comunicação, é a ideia da interdependência de todas as dimensões, inclusive a interdependência dos dispositivos tecnológicos nos contextos em que se desenvolve. Portanto, a ideia de que a invenção da imprensa foi um acontecimento meramente técnico, não é verdade. O aparecimento da imprensa teve consequências na organização da sociedade, na organização, eu diria até na democratização do acesso à informação. Isto é, a possibilidade que todas as pessoas passam a ter de aceder, neste caso concreto, ao dispositivo que seria o livro. A invenção do cinema ou a invenção da televisão, a divulgação, o desenvolvimento, tudo isto tem implicações como o desenvolvimento da informática ou o desenvolvimento da internet. Portanto, esta ideia da ecologia da comunicação fica claramente estabelecida nesta proposta do professor Bento Duarte da Silva, pondo claramente em evidência que o desenvolvimento da internet traz depois um conjunto de desenvolvimentos muito interessantes, em que nós passamos a ouvir falar da Web 1.0, por exemplo, só para me situar já na parte final, da Web 1.0, onde claramente é um repositório de informação, é algo estático, em que nós somos meros consumidores de informação. Ou da Web 2.0, em que essa condição é ultrapassada e nós passamos a ser autores no ciberespaço, ou a Web 3.0 ou a Web semântica, isto é, toda esta evolução em que cada vez mais sentimos que somos, ou podemos ser, ou temos essa condição teórica de ser autores no ciberespaço, de participarmos ativamente em todas as grandes questões que aí circulam. E, portanto, a educação, o espaço educativo alargando-se nesta ecologia da comunicação, em que cada vez mais o espaço, o tempo, a relação, a comunicação sofrem profundos ajustamentos e profundas alterações. E, portanto, a ideia básica é estas ecologias da comunicação também têm implicações do ponto de vista da organização dos processos de ensino e aprendizagem. E, portanto, é isso que poderemos ver depois, mais adiante, quando falarmos, por exemplo, do ponto de vista da evolução e do desenvolvimento da própria tecnologia em Portugal. Professora Sónia, se me pudesse... Chegados aqui, o terceiro ponto que eu gostava de poder partilhar convosco são então as políticas educativas, isto é, as áreas de conhecimento precisam de ser escudadas ou precisam de ser, digamos, defendidas, suportadas por determinadas políticas educativas. No caso da tecnologia educativa, eu salientei, e é importante em Portugal chamar a atenção para esta evolução, eu creio que ela é similar, ou pelo menos há pontos de contacto com a evolução desta área no Brasil, e portanto o que eu destaquei aqui são, por um lado, determinadas instituições que foram relevantes para a construção desta área de conhecimento, documentos que foram estruturantes para esta mesma área do conhecimento e, ao mesmo tempo, alguns projetos que foram centrais, que foram essenciais no desenvolvimento da tecnologia educativa em Portugal. Começando, eu diria, pelo princípio, isto é, quais foram as instituições mais relevantes neste primeiro desenvolvimento. Ela situa-se em Portugal
na década de 60. A década de 60 foi muito importante do ponto de vista do desenvolvimento. Evidentemente que nós podemos dizer que a tecnologia educativa é anterior, a sua evolução e a sua gênese é anterior, mas há uma coisa que é importante, é que costumamos marcar a década de 50, sobretudo 1957, 58, como um momento decisivo no desenvolvimento da tecnologia. E, portanto, Portugal tem, na década de 60, exatamente um momento fulgurante com 63, 1964, 1965, portanto, tem aqui um conjunto de instituições ligadas exatamente ao desenvolvimento da tecnologia. O primeiro é de 63, um Centro de Pedagogia Audiovisual, que vai ser importante para esta tomada de consciência de que o professor pode ter outros suportes para além do livro de texto, para além do manual escolar. O livro de texto é importante, mas já não é, ou não deve ser visto como o único dispositivo. A criação do Instituto de Meios Audiovisuais do Ensino, um instituto importante do ponto de vista deste mesmo trabalho de sensibilização, e uma experiência que eu quis destacar aqui, porque ela hoje, em Portugal, e fruto da pandemia, estamos a recuperá-la de novo, que é a ideia da utilização da televisão, ou de canais específicos da televisão, para a transmissão de aulas. Na altura, estamos a falar da década de 50, particularmente 1964 e 1965, em que se criou a telescola, que era exatamente a utilização de um canal, neste caso concreto televisivo, para a transmissão das aulas, garantindo ou respondendo a dificuldades que Portugal tinha à época. Estamos na década de 60, Portugal tem ainda índices, na década de 60, de analfabetismo muito elevados, e há uma grande pressão da Europa no sentido de Portugal resolver e diminuir exatamente essas mesmas dificuldades em relação ao analfabetismo. E, portanto, o que vai acontecer é a tentativa de criação de postos da telescola, isto é, escolas disseminadas, onde os alunos podem assistir às aulas naquilo que são os primeiros 6 anos, e particularmente acentuando aquilo que seria o 5º e o 6º ano, que eram esses, digamos, anos mais preocupantes, porque o sistema estava, digamos, demasiado fechado, com pouca gente a aceder, uma vez que a maioria das escolas, no caso concreto daquilo que seria o 5º e 6º ano, estavam mais situados nas capitais de distrito e, portanto, a maior parte do território não tinha acesso, os alunos tinham que se deslocar para poder frequentar, ficando em colégios, digamos, precisando de estar fora da família. E, portanto, esta iniciativa visava, portanto, foi uma iniciativa muito importante, durou décadas, portanto, ele o ensino terminou na década de 80, 1987, seria, digamos, o último ano em que a telescola esteve a funcionar. No período da pandemia, curiosamente, o Ministério tomou uma decisão, e creio que no dia 20 de março, se iniciou a apresentação de conteúdos televisivos, sendo a televisão de novo um objeto usado para apoiar os alunos neste período de pandemia. Portanto, em todos os níveis de ensino, com, digamos, um horário num dos canais da televisão pública, que é, neste caso concreto, a RTP Memória. Chama-se, e é um programa importante, que está a acontecer neste momento, estamos basicamente a 2 semanas do fim do ano letivo, mas ela está a apoiar e apoiou todo o 3º período de aulas não presenciais, e era mais um suporte para além do suporte que está a ser utilizado com plataformas de ensino à distância. A lei de bases, e depois, evidentemente, aqui, antes de chegar à lei de bases, a criação do Instituto de Tecnologia Educativa na década de 70,
por um ministro muito importante, que é o ministro Veiga Simão, que vai tentar fazer a primeira abertura do sistema, e é bom lembrar que Portugal vive, à época, num regime ditatorial, e esperava-se, e havia uma expectativa muito grande, de se fazer uma transição para um regime democrático, o que veio só a acontecer em 1974. O ministro Veiga Simão teve um papel muito importante nesta transformação. É uma primeira tentativa de uma lei de base do sistema educativo de Portugal, com um conjunto de sinais de alguma democratização do sistema. E, portanto, este instituto era um instrumento importante na modernização do ensino em Portugal. E, por fim, a criação já na década meados da década de 70, já após a Revolução de Abril, a Revolução Democrática e o fim de um Estado ditatorial, a Universidade Aberta como uma instituição de ensino com uma vocação muito clara e mais uma possibilidade de democratização do sistema, isto é, garantindo que os alunos que não podem frequentar o ensino presencial possam ter na Universidade Aberta uma possibilidade de prosseguirem os seus estudos secundários. Destaquei três projetos, o projeto Minerva, que é um projeto da década de 80, que é o primeiro projeto em que se vai avançar para a utilização, e neste caso dar preparação aos professores no domínio da informática, e é um projeto curioso porque é aceite e é desenvolvido pelo governo à época, com a preocupação de que os próprios professores que estão no sistema, sobretudo os professores na área das ciências exatas, matemática, na área das ciências fundamentais como a física, a química, pudessem, porque tiveram formação na universidade de programação e tiveram formação na área da informática, pudessem apoiar os seus colegas que se encontram no ensino médio. E aí o cuidado é de lhe passar informação, de os preparar e dar formação específica para a utilização de recursos informáticos, de dispositivos tecnológicos no domínio da educação. Portanto, este projeto Minerva, da década de 80, é um projeto muito importante e é o primeiro grande projeto de modernização e de preocupação efetiva com a inclusão da informática no ensino. Se lembram do esquema que eu mostrei anteriormente na evolução, década de 80, 90, eu situei a tecnologia informática como sendo, digamos, o foco principal. Este é o projeto principal desse mesmo desenvolvimento. Na década de 90 há um documento importante, em Portugal ficou conhecido como o Livro Verde para a Sociedade da Informação e da Comunicação, no Brasil creio que é o Livro Branco, depois confirmar-me-ão esta informação, e que é, digamos, uma carta de intenções, um documento com um conjunto de intenções no sentido de transformar a sociedade portuguesa numa sociedade da informação e da comunicação. O capítulo dedicado à educação é um capítulo conhecido como a escola informada, e é onde são definidas as grandes linhas de desenvolvimento no domínio educativo para garantir que a própria escola se vai desenvolver no sentido da sociedade, da informação e da comunicação. E, portanto, é o documento que depois prepara os dois projetos que eu tenho elencados adiante, que são claramente o projeto Nónio 21, que também ou tem muito que ver com a criação de condições para a maior presença da tecnologia informática nas escolas, a melhoria do rácio, por exemplo, do número de estudantes por computador. Portugal encontrava-se numa situação também algo distante dos números dos países mais desenvolvidos do norte da Europa, e, portanto, a grande preocupação era colocar Portugal, também do ponto de vista tecnológico, num desenvolvimento mais adequado, garantindo, neste caso, a melhoria do rácio de número de alunos por computador. Importa lembrar que, por exemplo, alunos com 15 anos, na dobragem do século, estaríamos a falar de qualquer coisa como 68 alunos por computador. O grande objetivo era diminuir
e termos mais computadores por aluno. Questão que depois se vai conseguir confirmar no plano tecnológico da educação, que é seguramente o projeto mais vasto, e eu vou dedicar 2 ou 3 minutos adiante a este projeto. Professora Sónia, se pudesse. No projeto Minerva podemos saltar, é só para ficarem com uma ideia das grandes questões que estão presentes. Aqui chamei a atenção para aquilo que era o documento introdutório no próprio projeto, a ideia da racionalização dos meios informáticos, a sua valorização e a sua utilização como suporte às intervenções, e depois a questão da formação, que é sempre muito importante. Não podemos desenvolver nenhum grande projeto se deixarmos de fora a formação de professores. Isto é, não podemos querer ter dispositivos tecnológicos se não prepararmos os professores para a sua utilização ou para uma utilização adequada desses mesmos meios. No slide seguinte, temos então aquele que eu considero o projeto mais importante em termos do desenvolvimento da tecnologia educativa no país. Foi um programa ambicioso, muito ambicioso, e tão ambicioso que pretendia colocar Portugal entre os primeiros países, ou se preferirem, os países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico. Isto é, à época, o grande objetivo era colocar-nos entre os 5 primeiros países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico. E este projeto centrava-se em 3 grandes eixos. O eixo da tecnologia, portanto havia que modernizar tecnologicamente as escolas, havia que trabalhar a questão do eixo dos conteúdos, isto é, começar a disponibilizar conteúdos que pudessem ser utilizados nessas mesmas escolas, e o eixo da formação, isto é, o reconhecimento de que os professores tinham que ser apoiados do ponto de vista da formação continuada, e da formação inicial, mas sobretudo da formação continuada, no sentido de garantir essa mesma formação para a utilização da tecnologia. Para terem um exemplo, a utilização do quadro interativo multimédia, eu creio que no Brasil se chama lousa digital. O projeto previa a presença da lousa digital em todas as salas de aula dos primeiros anos de ensino. Estamos a falar do ensino fundamental. Isto é, nenhuma sala de aula poderia ficar sem este quadro interativo multimédia. E, portanto, a questão era, temos que preparar os professores para utilizarem, por exemplo, esta ferramenta que passa a estar disponível. Como é que vamos fazê-lo? Que tipo de utilização é que pode ser feita? Que tipo de software é que está presente nesta mesma lousa digital e que pode ser utilizado nas várias áreas de conhecimento, matemática, as ciências, a língua materna. Portanto, e, por outro lado, aquilo que seriam as dimensões transversais do plano, com vários projetos, eram 14 grandes projetos, e que significou a aquisição de computadores. Há um projeto no Brasil semelhante a este, que era, pelo menos em alguns estados, que era um computador por aluno, o famoso computador Magalhães, era um computador portátil para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, e, portanto, a aquisição ou era dado gratuitamente aos alunos com maiores dificuldades económicas, ou era vendido a um preço simbólico para os alunos com ainda algumas dificuldades, e a um preço também básico, mas bastante simbólico, para todos os outros alunos, e sobretudo aqueles em que os pais têm ou tinham maior poder económico e maior poder aquisitivo. Portanto, neste sentido, disponibilizar a todos os alunos um computador, disponibilizar aos professores computadores a preço acessível. Portanto, tudo isto teve custos muito elevados, mas a ideia básica era modernizar tecnologicamente o país, modernizar tecnologicamente as escolas e pôr-nos, digamos, na linha da frente em termos de desenvolvimento da tecnologia educativa em Portugal. Como percebem, entre o início do projeto e o fim do projeto, Portugal entrou numa crise profunda,
com uma dívida excessiva e que exigiu uma intervenção exterior no país, com consequências muito graves, que é a paragem. Isto é, estamos neste momento a começar a recuperar do ponto de vista desta mesma modernização, e agora interrompida com a questão da pandemia. Mas este projeto é muito importante pelos eixos que traz e pelas implicações na transformação e na centralidade da tecnologia educativa na própria escola portuguesa, ou no desenvolvimento da escola portuguesa. Professora Sónia, se pudesse... Em termos de investigação, o que é que foi produzido? Eu escolhi duas instituições, evidentemente que o tempo é muito reduzido, escolhi duas instituições para vos deixar um pouco a imagem da presença da investigação no domínio da tecnologia e nos temas que foram tratados, ou que têm sido tratados, do ponto de vista da investigação. Evidentemente que nós poderíamos dizer, ou poderíamos chamar aqui a atenção, ainda fazendo a transição entre o ponto anterior e este ponto, que a tecnologia educativa foi importante, foi incluída nos planos de estudo, naquilo que são os cursos de formação de professores. Portanto, elas estão presentes, disciplinas de tecnologia educativa, estão presentes ou estiveram presentes na criação de mestrados e agora, mais recentemente, na criação de doutorados, em que a temática da tecnologia educativa está presente. A minha preocupação foi recolher alguma informação, servi-me de um estudo feito por uma investigadora, a professora Maria João Gomes, da Universidade do Minho, que fez um levantamento dos anos iniciais do primeiro mestrado de tecnologia educativa. Convém lembrar que na década de 90 são criados os primeiros mestrados. 3 universidades se vão destacar aqui: a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro e a Universidade Aberta, com 3 mestrados. A UTAD criará, serei eu o responsável por isso, a criação do primeiro mestrado no início da década de 2000, e praticamente ele entra em funcionamento em 2004, 2005. Portanto, a questão é, o que quis aqui deixar evidente são os grandes temas dos trabalhos finais, se preferirem, das dissertações que foram desenvolvidas. E aqui temos uma gama que vai dos ambientes virtuais de aprendizagem, o ensino à distância, a formação de professores, a utilização da internet. Começam já a ter estudos, sobretudo a partir de 2000, a questão da utilização do software educativo ou a utilização e a integração das TIC na escola, nos vários domínios de ensino. E, portanto, aqui tem, digamos, uma panorâmica dos grandes temas que foram sendo objeto do desenvolvimento da tecnologia, que mereceram a atenção dos investigadores no território nacional. No slide seguinte, eu coloco a investigação feita na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes de Douro, que é a instituição onde eu trabalho e onde desenvolvo a própria investigação, e como responsável pela área da tecnologia, o que nós tivemos a partir da primeira edição do mestrado foi, digamos, uma gama variada de temáticas que se aproximam, evidentemente, das temáticas tratadas na Universidade do Minho, eu diria que com algumas dimensões que se tornaram mais evidentes na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Chama a atenção, sobretudo, para a questão da utilização das TIC nos vários domínios. Portanto, foram feitas várias dissertações em que se explorou desde o ensino da música, o ensino da matemática, a utilização das TIC no ensino da matemática, no ensino das línguas. Portanto, houve uma preocupação em tentar cobrir com vários tipos de estudo, mas tentar cobrir todas as grandes áreas de intervenção, atendendo a que recebíamos nesse mestrado professores de áreas muito diferenciadas. E, portanto, o objetivo era como é que estes professores se podem apropriar, se podem servir da tecnologia para melhorar a sua prática de ensino. Portanto, a investigação foi sendo também muito feita nestas linhas e com a preocupação de responder às necessidades que os professores tinham no seu contexto de investigação.
Destaco um conjunto de dissertações que são, digamos, uma diferença por comparação com a investigação feita na Universidade do Minho, que são trabalhos feitos centrados numa questão ou num conjunto de questões que têm que ver com a inclusão. E, portanto, aquilo que no Brasil se chama as tecnologias assistivas são, digamos, tecnologias, isto é, houve trabalhos feitos com a preocupação de responder a populações especiais. Questões ligadas à comunicação, questões ligadas às várias tipologias de necessidades educativas especiais. E, portanto, esta é, digamos, uma das dimensões que eu destaco como grande diferença por comparação com a Universidade do Minho, a par da questão dos vários domínios ou dos trabalhos feitos em domínios específicos, como a matemática, as ciências, a língua materna, os recursos para o ensino da própria tecnologia. Portanto, alguns dos trabalhos foram neste sentido. No slide seguinte, abre então, a minha preocupação seria, nestes dois últimos slides, abrir para as questões, eu diria, da atualidade. E, portanto, no fundo, chamar a atenção para aquilo que são os caminhos, as vias, digamos, o sentido e a direção no fundo, da investigação que é feita no domínio da tecnologia. Eu creio que, e a tendência vai neste sentido, tudo o que vai girar em torno das tecnologias móveis, tudo o que tem que ver com os celulares, o que tem que ver com a utilização por parte dos mais jovens, mesmo das crianças, nos primeiros ciclos, nos ciclos iniciais, de dispositivos móveis de comunicação. E, portanto, a questão é o lugar destas mesmas tecnologias e os estudos mais centrados nas possibilidades oferecidas por estas tecnologias. Depois, tem havido uma proliferação, um crescimento muito significativo de aplicativos para domínios específicos, e isto reflete-se na investigação, primeiro pela criação destes dispositivos, mas também pelas possibilidades e pela investigação feita sobre a utilização destes mesmos dispositivos. Temos feito alguns estudos de caso sobre estas mesmas possibilidades e, portanto, acredito que a tendência a nível, não só da UTAD, mas a nível do país, é no sentido de dar uma maior atenção a estes mesmos aplicativos para domínios específicos. As tecnologias assistivas e, portanto, toda uma linha e uma preocupação constante com a inclusão, uma vez que foi alterado no panorama nacional e o quadro legal levou, digamos, à defesa de uma forte escola inclusiva e, portanto, a ideia de que temos que integrar, que é desejável integrar todas as populações, não perder de vista que as questões da inclusão não são apenas dedicadas às populações especiais, as questões da inclusão fazem-se hoje em relação a todas as populações, inclusive as populações dos idosos, que muitas vezes ficam fora das possibilidades ou daquilo que é a própria evolução da sociedade e da civilização, isto é, hoje uma parte significativa dos bens culturais são ou precisam ou estão ligados exatamente a dispositivos tecnológicos. A plataformas estão disponíveis na internet, portanto, a questão básica é o que é que nós podemos fazer para garantir a inclusão das pessoas mais idosas, para garantir que estas pessoas também têm acesso, no fundo, aos bens culturais de que se fazem hoje parte significativa da cultura ou que são disponibilizados hoje como objetos de cultura. A pandemia veio pôr em evidência a questão das plataformas de ensino, a utilização da videoconferência, portanto, creio que estas dimensões vão ser hoje objeto de desenvolvimento e de investigação muito importante e muito interessante. Uma dimensão que me parece que também está a crescer
e que já há, digamos, alguma investigação e que tenderá a ser, digamos, desenvolvida, que é tudo o que tem que ver com os games, com os jogos, a chamada gamificação, no fundo, a transposição para o domínio educativo daquilo que são as grandes orientações centradas na questão do jogo, do entretenimento como suporte ou como apoio, com maior capacidade de motivação dos estudantes, dos alunos, e depois as metodologias, cada vez mais, e as possibilidades de utilizar metodologias com apoio da tecnologia. E por fim, para me aproximar mesmo do término da minha intervenção, o último slide, professora Sónia, se pudesse, o último slide, eu não quereria, tendo em conta que este mesmo convite tem como pressuposto a ideia do tempo em que vivemos, o tempo de uma educação que eu diria importa, ainda que estejamos mergulhados na pandemia, importa se calhar começarmos a pensar numa educação pós-pandemia ou pós-Covid-19. Portanto, como é que vamos pensar? E neste conjunto de tópicos que eu elenquei aqui, tem no fundo que ver com alguma reflexão que eu tenho vindo a fazer neste período, considerando essencialmente que o período que vivemos é um tempo de crise. Curiosamente, a noção de crise é uma noção clínica, isto é, nasce associada exatamente a uma dimensão clínica, a uma dimensão da saúde, e que está associada naturalmente a uma dimensão também da crítica, isto é, a noção de crise e a noção de crítica andam sempre a par. O que me parece é que nos momentos de crise nós somos desafiados a ser mais críticos. E, portanto, o que me parece é que esta educação pós-Covid é um convite a pensarmos a partir da crise. Diria que os grandes momentos de crise foram sempre momentos que levaram a grandes transformações. Só a título de exemplo, para poder confirmar um pouco esta minha ideia, eu diria que se olhássemos, por exemplo, para a tomada de consciência do que acontece no fim da Primeira Grande Guerra, a tomada de consciência dos campos de concentração, a primeira reação está claramente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Isto é, nada poderia ficar igual à tomada de consciência dos campos, da existência dos campos de concentração ou da existência e do lançamento das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, diria que o que acontece depois da Segunda Grande Guerra ou aquilo que acontece na Segunda Grande Guerra leva a uma transformação profunda do mundo. Nada ficou igual. Eu diria que a queda do Muro de Berlim transforma completamente a visão do mundo, esta distinção entre dois grandes blocos, este confronto que se fez durante décadas da Guerra Fria, o fim de uma visão de mundo dicotómica para uma visão de mundo que se pretendia mais global ou mais globalizada. Eu diria que agora, o período da pandemia nos vai obrigar a ter também uma outra visão do mundo, uma outra visão que se vai naturalmente refletir ou desafiar a que sejamos críticos perante a situação de crise. Distingui, naturalmente, 3 ou 4 conceitos. Eu creio que este período da educação pós-Covid obriga-nos a ter uma visão, ou digamos, uma reflexão sobre o tempo diferente. Claramente uma visão muito centrada no tempo presente, no instantâneo, isto é, reforçando algumas das dimensões que estavam presentes nas tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, este tempo vai reforçar a ideia do presente, do instantâneo, do ubíquo, aquilo que está a acontecer neste momento, é que nós podemos estar todos em pontos diversos, em continentes diversos, mas podendo partilhar, podendo estar em simultâneo a discutir e a pensar. O grande perigo do privilégio do presente é o esquecimento do passado. E, portanto, esta valorização ou hipervalorização do presente não deve apagar a questão do passado. E deve nos obrigar a olhar para o passado, a refletir sobre o passado e aprender, naturalmente,
com os erros do passado, com a história do passado. Há, neste momento, um forte movimento contestatário em torno das questões do racismo. É importante perceber exatamente a história, é importante avaliar a história, é importante apreciar as personagens e verificar os erros históricos, ponderar esses erros históricos e não colocar ou não deixar que a ignorância da história não permita valorizar ou não permita aprender com a própria história para que os erros não se repitam. Uma das questões mais importantes depois dos campos de concentração, um dos pensadores da escola de Frankfurt, Adorno, dizia que toda a sua reflexão visava a emancipação do homem. E o importante, como ele dizia, era que Auschwitz não volta a acontecer. Isto é, que os campos de concentração não voltem a acontecer. Eu diria que o importante é que tudo o que são gestos que já merecem a condenação da humanidade não voltem a acontecer. E, portanto, a questão do tempo presente não deve apagar o cuidado com as lições do passado, com a história, para podermos avaliar com rigor o presente e para podermos projetar o futuro. Em relação ao espaço, naturalmente que toda a minha reflexão está hoje muito centrada neste contexto de transformação resultante da pandemia, neste reforço eu diria, do anulamento do espaço. Sirvo-me de um urbanista, um pensador francês chamado Paul Virilio, que fala muito desta questão da aceleração do tempo, e no fundo a ideia de que a velocidade, a dromologia vai transformar as civilizações, transformou as civilizações, e portanto a ideia que hoje temos é que a aceleração do tempo leva ou tende à anulação do espaço. E portanto, com a anulação do espaço perdemos muitas vezes a nossa ligação, o nosso vínculo principal ao mundo, o nosso enraizamento no mundo. Portanto, é importante perceber que as possibilidades que a tecnologia nos abre são absolutamente essenciais, mas não devem apagar o nosso enraizamento ao mundo. Isto é muito importante eu estar convosco à distância, dialogando, mas é muito importante que eu vos possa receber em Portugal e vos possa cumprimentar e abraçar em Portugal, ou receberem-me no Brasil e fazerem exatamente o mesmo. Portanto, a ideia de que o estar no espaço, a viagem no espaço, sentir o espaço, o contacto, é absolutamente essencial. As questões da comunicação. Evidentemente que esta educação pós-Covid vai trazer ou vai valorizar a comunicação síncrona, a comunicação assíncrona, isto é, vamos assistir, digamos, a esse mesmo reforço à distância. E, portanto, a ideia de que numa situação de emergência, a resposta a uma situação de crise deve ser adequada a esse mesmo contexto. E vamos percebendo que há vantagens em alguns momentos, há desvantagens, mas sobretudo ter uma distância crítica para perceber quando é absolutamente essencial essa utilização, quando ela pode ser substituída ou quando é desejável que o presencial possa continuar a vigorar. E os desafios éticos. Objetivamente, esta situação pandémica veio pôr a descoberto algumas das falsas promessas que estavam, por exemplo, associadas à tecnologia. Uma das grandes promessas em torno da tecnologia é que ela traria sempre mais progresso e que haveria, digamos, um progresso num determinado sentido das melhorias efetivas. A ideia é que, muitas vezes, o desenvolvimento da tecnologia veio pôr a descoberto as fragilidades. Isto é, nem todos têm acesso à internet, nem todos têm computador, nem todos têm, digamos, as condições mais adequadas para poder estar neste momento de emergência e, portanto, em Portugal, em vários concelhos, em vários territórios, foi feito um levantamento e descobriu-se, em muitos casos, um número muito significativo de crianças, de alunos que não tinham computador, que não tinham ligação à internet e, portanto, nem sequer numa situação de emergência poderiam beneficiar. Valeu e tem valido, digamos, a generosidade da população que diz: eu tenho um computador, eu posso doar este computador. E, portanto, houve campanhas internas
nacionais que permitiram disponibilizar a todos os alunos um computador, porque a constatação é que, afinal, esta promessa da tecnologia muitas vezes não se confirma e, portanto, havia uma coisa que se chama fratura digital. Isto é, nem todos temos acesso ao dispositivo, nem todos temos acesso aos meios que nos permitem estar no ciberespaço e, portanto, ficamos privados daquilo que são os benefícios desse mesmo espaço. Ao mesmo tempo, a tomada de consciência da importância que tem sido veiculada pelos organismos internacionais de forma continuada, que é da importância do desenvolvimento de competências digitais, não só dos estudantes que são nativos digitais, mas dos professores, que de repente, muitos deles com alguma dificuldade, porque já estão com uma idade mais avançada, tinham necessidade naturalmente de utilizar, mas não tinham competências. E, portanto, foi muito interessante verificar o esforço, a cooperação entre todos os professores para garantir que todos tenham acesso. As mediações tecnológicas, isto é, vamos assistir à multiplicação de outras possibilidades tecnológicas e, por fim, as necessárias metodologias ativas para responder às necessidades, neste caso concreto, de formação, de intervenção no espaço educativo. Eu ficaria por aqui, agradecendo a vossa paciência e esperando ter conseguido transmitir-vos as minhas inquietações. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Deixa eu dar uma palminha, uma salva de palmas aqui simbólica. Eu também, muito bom, muito bom. Muito bom, foi muito provocativo, muitas temáticas que muito próximas à realidade brasileira, e o panorama de Portugal nos ajuda muito a pensar, claro, com as diferenças enormes entre os dois países, as questões também que estão nos atravessando nesse momento da pandemia, até fora dela. Nós temos duas perguntas que vieram pelo chat, que eu vou transmitir até o senhor, porque chegaram agora. Depois a gente também abre, primeiro para os professores, Daliê, professora Jaciara, a Estela e Márcio, que estão na sala, podem se colocar, porque vou continuar aqui com a fala dos alunos, hein? A primeira fala de um aluno pergunta se o senhor poderia fazer algum comentário em torno das investigações sobre a questão da imagem, sobre a imagem nesse momento. Se o senhor conhece um pouco sobre esse assunto. Depois eu faço a segunda pergunta. As questões da imagem, a designação é muito genérica, mas têm sido feitos estudos centrados na utilização do cinema, por exemplo, na utilização de séries televisivas ou de séries não sendo televisivas, que estão disponíveis, e sobretudo essa utilização pedagógica mais integradas, eu diria, são mais integradas no domínio da educação para os mídia. A ideia do desenvolvimento do espírito crítico do espectador, a ideia da capacidade, isto é, desenvolver junto dos estudantes a capacidade das crianças, sobretudo, no fundo, mecanismos que os ajudem a descodificar as mensagens, a perceber aquilo que não é, que é falso, ou que são, digamos, mensagens que transportam valores preocupantes ligados ao consumo, por exemplo, a questão do consumo. No fundo, a utilização de spots, isto é, tudo tem imagem muito centrada em séries, no cinema, e também, evidentemente, algumas possibilidades ligadas à utilização ao visual, à dimensão visual, nos processos de ensino e aprendizagem. Uma segunda pergunta, professor. Luiz Cláudio está na sala também, se você quiser se colocar, tá, Luiz? Porque o professor começou essa discussão, depois, se você quiser aprofundar, da Deise. Ela pergunta se, a partir do uso das metodologias ativas, se o senhor acha que, nesse período da pandemia, teremos uma transição mais rápida para uma educação híbrida. O que o senhor considera a respeito? Eu considero, agradeço a questão, a questão colocada, é uma questão muito pertinente.
E claramente eu creio que nos vamos encaminhar exatamente para essa dimensão de uma educação híbrida, em que claramente as metodologias ativas vão ser utilizadas, estão a ser utilizadas, e rapidamente os professores estão à procura de maior informação e a perceber como é que o devem fazer para garantir mais facilmente a incorporação destas metodologias em contextos tecnológicos. No fundo, percebendo que não podem permanecer à margem desta mesma transformação que se faz sentir. E, portanto, eu dizia na apresentação, que agora quase na parte final, que uma das grandes lições que todos estamos, que todos estamos a aprender foi essencialmente uma das grandes lições que teve que ver com este facto. De repente todos tínhamos que utilizar uma plataforma e não estávamos preparados para o fazer. Uma ajuda preciosa foi aquela que foi produzida pelos próprios alunos, que muitas vezes, isto faz-se assim, a sua curiosidade, a sua vontade de investigar, de experimentar, portanto, foram explorando. Os próprios colegas organizaram-se de forma autónoma, de forma muito livre, para se apoiarem. Tu estás mais familiarizado, podes-me ensinar, eu não sei como é que posso construir no Moodle um teste para os alunos e tenho que os avaliar e não tenho outra forma de o fazer. Isto é, esta organização, esta cooperação, este diálogo próximo que de repente todos os professores começaram a ter necessidade de ter, eu acredito que vão transformar, e do ponto de vista, e respondendo concretamente à pergunta, eu creio que esse é o caminho e já está a acontecer, e creio que se irá aprofundar esta orientação. Professora Jaciara, você vai se colocar, Jaci? Sim, professor Joaquim, muito obrigada aí pela sua breve história da tecnologia em Portugal, dos usos. Esse a gente vê como nós temos uma trajetória um pouco similar à trajetória de Portugal, mas certamente Portugal em muito melhores condições do que a gente. Agora no final, você estava comentando sobre os desafios, né, e os possíveis estudos após essa pandemia. Mencionou que passamos por um processo de crise também, e a questão das promessas que não foram cumpridas. Eu lembro muito das promessas também que a internet e a cibercultura divulgava, né, de uma crença de que teríamos uma comunicação mais democrática, de que poderíamos ter a tal ágora digital, né, e o que a gente tem visto, ao contrário, é mais um monopólio, né, desses espaços que antes entendíamos, né, esperávamos que seria mais não controlado, né, e um espaço de participação cidadã. E hoje a gente vê que, pelo menos aqui no Brasil, mas eu acho que é um fenômeno mundial, né, que muitos desses espaços foram também cooptados por sujeitos, instituições que promovem fake news e têm usado isso de maneira assustadora nas mais diferentes áreas e que ajudam a criar uma outra, não diria uma outra realidade, mas outros discursos, né, por exemplo, tanto com informações falsas sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre política, e aí o senhor também falou sobre a questão do instantâneo, da mobilidade, da ubiquidade, e eu fiquei um pouco provocada, assim, de pensar se essa instantaneidade, essa mobilidade, essa presencialidade estão à mão da gente a qualquer, ela ao mesmo tempo em que ela nos coloca em comunicação, ainda que seja uma comunicação com toda a sua problemática, ela nos inibe uma reflexão mais crítica e mais ponderada das coisas, né, e que o senhor bem falou, como é importante a gente pensar numa perspectiva histórica, né, na verdade não uma pergunta, assim, mas assim, uma reflexão conjunta, né, e se o senhor tiver algo para comentar, eu ficaria a ouvir infeliz. O senhor acha que essa presencialidade, instantaneidade, mobilidade em exagero para aqueles que podem, obviamente, participar desse contexto, se ela
pode inibir certa criticidade, né? Que é uma coisa que a educação sempre vem buscando, né? Promover. Professora Jaciara, muito obrigado pela reflexão que faz. Eu queria pegar em duas coisas que disse. Queria pegar na primeira afirmação, que eu partilho exatamente, essa foi a perspectiva. O tempo que vivemos é um tempo do não cumprimento de muitas das promessas. E, portanto, o grande projeto da modernidade assentava na ideia de progresso. Portanto, uma das categorias da modernidade era a categoria do progresso. Acreditava-se que o progresso iria conduzir-nos sempre para uma melhoria contínua e que muito do que tinha acontecido não se voltaria a repetir, até do ponto de vista ético. Muitos dos comportamentos, deixariam de poder existir, porque a evolução levava-nos a um ponto em que consideraríamos intolerável determinado tipo de comportamentos. A primeira grande prova desta impossibilidade são os primeiros 50 anos do século XX. Nós vivemos duas grandes guerras devastadoras, em que o humano provou aquilo que é a barbárie, portanto, aquilo que é o impensável. E, portanto, percebemos que, em pleno século XX, os primeiros 50 anos são a prova do disparate, em que, por exemplo, uma crença que nós tínhamos de que a ciência era sempre uma luta contra a morte. Bem, nós, no século XX, temos a ciência a colaborar ativamente na destruição. Os químicos foram utilizados na Primeira Grande Guerra para a destruição, isto é, a ciência passa a estar ao lado da morte e da destruição, contrariando uma coisa, por exemplo, que Edgar Morin diz, toda a evolução é sempre da ciência, é sempre uma luta contra a morte. Objetivamente, nós vemos que a ciência passa, em alguns casos, a estar ao lado das forças de destruição. Nós temos, por exemplo, umas centenas de médicos alemães a assinarem uma declaração que poderiam pôr fim a vidas que não mereciam a pena ser vividas, isto é, as pessoas com deficiência, isto é bárbaro. Portanto, só para dizer que, no fundo, essa esperança, esta ideia e expectativa em relação ao progresso veio mostrar as fragilidades. E se nós quiséssemos pensar até mais próximo de nós, o próprio desenvolvimento da tecnologia, o Bill Gates, por exemplo, rumo ao futuro, nessa obra ele promete tudo, a tecnologia vai resolver tudo. Portanto, a grande promessa é ele vai resolver tudo. Bem, ele construiu um império, evidentemente que construiu possibilidades, a tecnologia ajuda-nos a imensas coisas, mas não deixa de mostrar as fragilidades. Por exemplo, quando o Castells, por exemplo, o sociólogo da comunicação, fala da questão da fratura digital, diz uma coisa muito curiosa. Na dobragem do século, por exemplo, quando olhamos para o acesso à internet e olhamos para o mundo todo, percebemos, por exemplo, que no continente africano apenas 1% da população tinha acesso à internet, 1% da população. E que esse 1% correspondia, basicamente, a 1.600.000 utilizadores. E que a maioria desses utilizadores estavam situados num país que fica, neste caso concreto, a África do Sul. Isto é, há um investigador de origem espanhola que utiliza uma imagem muito interessante e que nos ajuda a pensar estas questões. Se nós quiséssemos pensar a presença da tecnologia, poderíamos pensar o mundo como um mundo iluminado, um mundo às escuras. E se nós olharmos numa imagem de satélite para a Terra, percebemos vastos territórios completamente às escuras. Portanto, isto são promessas não cumpridas da tecnologia. E, portanto, quando diz, e eu sublinho essa dimensão, objetivamente o grande projeto da modernidade não se cumpriu. A emancipação, o progresso, a crítica, são dimensões que nós estamos a colaborar, ou estamos a trabalhar nesse sentido. Não conseguimos ainda concretizar plenamente. A segunda dimensão que me coloca para a reflexão
que é as possibilidades do presencial, as possibilidades que são abertas pela tecnologia. Evidentemente que nós temos que olhar para aquilo que é o benéfico, isto é, noutro contexto, seria muito mais difícil eu poder estar a dialogar convosco, e portanto esta minha presença é virtual, é neste espaço, mas é uma possibilidade que responde, seria melhor, noutros contextos nós podemos, isto é, beneficiar daquilo que são as possibilidades do que eu chamo a comunicação completa, em que estamos presencialmente e estamos completamente aí, evidentemente que sim. Agora, o que nós temos que olhar é, estas são possibilidades, não é? Estas são possibilidades que nós temos que aproveitar. Há muito que se perde, há muitas dimensões que se perdem neste mesmo processo. E a questão, e a professora Jaciara chamava a atenção para isso, muito daquilo que está nesta promessa do presencial acaba por se diluir, não é? E portanto perdemos, sei da sua paixão pelo permita-me partilhar isto, do Paulo Freire, não é por acaso que o Paulo Freire punha a tónica no diálogo. Não é? Não punha a tónica nas comunicações mediatizadas, mas o grande pressuposto é o diálogo interpessoal, como constitutivo daquilo que é verdadeiramente humano, não é? E a importância que ele continua a ter, não é? Eu não sei se respondi às suas questões, professora. Sim, certamente, com outras reflexões também. Muito obrigada. Agora eu vou dar da palavra, não, todos nós temos, né, a palavra, mas abrir espaço para outras vozes. Sônia, liga o seu microfone, por favor. Desculpe. Temos o Márcio, depois a Fátima, depois o Dali. Márcio, a palavra é sua. Obrigado. Professor Joaquim, muito obrigado por sua palestra competente e generosa, esse seu panorama que trouxe hoje aqui para a gente. Agradecemos muito. A minha pergunta se aproxima muito da Jaciara, e não é uma coincidência, é sintonia mesmo. Sintonia por uma construção coletiva, né, que nós vamos construindo permanentemente na linha, com as reflexões sobre as questões da tecnologia educacionais. E eu diria que a gente vem construindo uma identidade, eu diria crítico-cultural. Você até citou o Neil Postman, né? Além do Postman, eu acho que são referências fortes para nós, o Neil Selwyn, Finberg, né? Mas essa posição que a gente vem construindo, eu diria que não é hegemônica num discurso sobre tecnologias educacionais no Brasil. Eu diria que a posição hegemônica é uma posição solucionista, uma posição que vê as tecnologias muito desencarnadas do seu contexto cultural, de questões econômicas, mercadológicas, ideológicas. As veem muito como ferramentas que vão solucionar os problemas da educação. Muito para além, por exemplo, que a gente tem no Brasil um número muito excessivo de alunos por sala, uma precarização cada vez maior, uma desvalorização cada vez maior da função docente, né? Mas essa posição solucionista, ela é hegemônica, né? Eu acho que é contra ela que a gente vem desenvolvendo a nossa identidade. E eu percebo também que, ligado a esse solucionismo, ele é muito forte no discurso de fundações privadas que vem tomando um protagonismo na educação brasileira. Há tempos atrás, um noticiário da televisão, quando falava em educação, chamava muito um educador do Conselho Nacional
de Educação, talvez um reitor de uma universidade de ponta. E hoje a gente vê muito esse protagonismo com membros da Fundação Lema, da Fundação Ayrton Senna, da Fundação do Banco Itaú, do grupo Todos pela Educação. Então eu lhe perguntaria isso, como na educação de Portugal estão essas duas questões? Se há essa hegemonia da visão solucionista e se há esse deslocamento do protagonismo do educador para esse protagonismo de fundações privadas. Muito obrigado. Professor Márcio, muito obrigado pelas suas questões e tentando responder de forma simples. Primeiro, concordo com a leitura que faz dos factos, é a leitura dos factos, e em segundo lugar gostava de dizer que em Portugal a tendência é também essa tendência solucionista. Eu diria que o meu discurso às vezes é um pouco um discurso de quem olha para esta realidade e sente que esta realidade tem que ser transformada e que o mais fácil são essas respostas solucionistas que estão num contexto e que são as mais simples. E, portanto, essa é a primeira questão. E a segunda questão é o poder económico, quer queiramos, quer não, está nessas fundações, está nessas instituições que tendem a controlar, porque são elas que apoiam as investigações. E, portanto, isto é um círculo vicioso. A questão é, por um lado, o investigador deve ter autonomia para conduzir a sua própria investigação, pelo caminho que considera mais adequado, que é a resposta efetiva àquilo que é a essência da educação. E, por outro lado, percebemos que é a ocasião. Eu dou só isto como exemplo. Se algum investigador em Portugal hoje quiser produzir alguma coisa, tem que escrever sobre a pandemia. Porque só há dinheiro para escrever sobre a pandemia. E, portanto, vêm as fundações, vêm as instituições, tudo é neste sentido. Então, o que eu digo é a liberdade de investigação, que era uma marca decisiva na construção do conhecimento, dilui-se completamente em nome do poder económico que nos dita aquilo que vale a pena estudar, aquilo que vale a pena saber, aquilo que vale a pena conhecer. Ora, isto eu diria que inverte completamente a lógica, que seria uma lógica normal nos processos de investigação. Portanto, a tendência em Portugal é a mesma. Sempre que há alguma iniciativa, nós percebemos como é que se perfilam as instituições que visam claramente ter benefícios económicos com esta mesma questão, que é o mesmo, há pouco a professora Jaciara chamava a atenção para a questão, para uma outra questão que tem que ver também com isto, que é, muitas vezes, nós percebemos o poder económico naquilo que é tão simples, que é uma busca no motor de busca da internet. As melhores referências podem não nos aparecer nas primeiras 10 referências, aparece o poder económico que condiciona o seu aparecimento naquela posição. Portanto, o grande debate é um debate sobre o lugar do ideológico. O professor Márcio chamava a atenção para isso, do ideológico, do económico, da interpenetração entre o ideológico e o económico, a subordinação de todas as outras dimensões ao económico, a perigosa subordinação do político ao económico. Portanto, estas são questões muito preocupantes. Eu vou pedir desculpa porque tocaram uma campainha, eu estou sozinho em casa, tenho que abrir a porta. Peço desculpa, um instante. Essa foi inesperada, né? Eu acho isso ótimo. Ao vivo é ótimo. Professor Joaquim, não há essa o que pedir desculpas. Muito interessante. Agradeço muito sua resposta. Muito obrigado. Obrigado, professor Márcio. Foi um gosto ouvir. Na sequência, professor, a gente tem uma pergunta da aluna Fátima. A Fátima pergunta... primeiro ela faz um comentário. Conforme o comentado pelo senhor, em São Paulo, a USP tem licenciatura em Educomunicação. Em Portugal, alguma escola de ensino básico discute este pensamento da educomunicação, do seu conhecimento?
as temáticas da educomunicação estão, no fundo, pensadas a partir da educação para os média. Eu próprio, nos cursos de formação de professores, nos ciclos iniciais, educação fundamental e educação infantil, incluo uma disciplina de educação para os média, onde as questões da educomunicação estão presentes. Foi criada agora, e participei nessa criação, uma pós-graduação em educação artística, e onde a questão, me convidaram a desenhar um programa com um conjunto de temáticas, e eu designei exatamente por educomunicação, porque me parece que deveria ir por este caminho, concedendo, digamos, a um património vasto que é feito por várias universidades no Brasil sobre esta temática, e que eu creio que, por exemplo, num curso de educação artística é muito interessante também considerar. Perfeito. Dali, estamos com você. Professor Dali? Só abrindo aqui o microfone e a câmera. Professor, também eu quero agradecer pela belíssima palestra. Eu lembro aqui que no começo o professor apresentou uma distinção, vamos dizer assim, teórica, entre tecnologia educativa e tecnologia em educação na educação. Eu lembro que há 15 anos atrás, dando aula na graduação, em disciplinas de tecnologias educacionais, na primeira aula eu gostava de fazer exatamente uma distinção muito parecida, e que eu ultimamente não tenho ouvido nem lido nos textos sobre tecnologia, essa distinção, né? A tecnologia educacional, entendida por alguns autores como aquela tecnologia voltada para a educação, com objetivos ou fins educacionais, enquanto a tecnologia na educação seriam tecnologias que a educação eventualmente se apropriaria delas. E até muitas vezes você encontrava um juízo crítico, né, uma avaliação de que as tecnologias educacionais seriam mais adequadas porque no seu projeto elas visariam educação e levariam em conta questões pedagógicas. Mas o problema que eu levanto aqui, e a minha pergunta, que vai até tangenciar um pouco do que o professor Márcio também falou, é se tanto nas tecnologias educativas quanto nas tecnologias que eventualmente nós apliquemos ou utilizemos na educação, ambas não têm lá o seu lado luminoso e sombrio. Ambas não estão comprometidas com os interesses econômicos, com a indústria do software. Então, o fato de eu ter uma tecnologia educacional, que até na sua venda, na sua divulgação, se diga que ela tem uma proposta pedagógica, etc., até que ponto isso não camufla os interesses exatamente da indústria do software. E também até que ponto as tecnologias que não são voltadas para a educação não são, em número maior, apropriadas pela educação. O computador não foi feito para a educação. A internet, na sua origem, tem fins militares, mas a internet, a maior parte dos aplicativos também não estão voltados para a educação. Se olharmos hoje a educação em tempos de pandemia, muita tecnologia não foi projetada para a educação, mas projetada ou não para a educação. Toda a tecnologia não teria, então, seu lado sombrio e luminoso, não só em relação ao acesso, né, como o professor colocou, mas a tecnologia tendo um valor escuro, sombrio, e, ao mesmo tempo, um lado ou um valor iluminado, sendo que todas elas, de certo modo, estão ligadas à indústria do software ou qualquer outra indústria, interesse econômico. Obrigado, professor. Professor Márcio, professor Cláudio, muito obrigado pela pergunta. Dizer-lhe que partilho, estou plenamente de acordo consigo e com a distinção que faz, exatamente, entre as tecnologias educativas ou tecnologias educacionais e as tecnologias na educação. Essa é uma distinção que foi caindo um pouco no esquecimento, mas eu gosto de regressar à distinção
por uma razão simples, porque importa perceber a intenção ou a intencionalidade que se pode colocar em cada ato. E, em segundo lugar, chamar a atenção que o facto de não ter sido pensada para a educação, nós temos, digamos, a responsabilidade de tentar identificar as potencialidades ou os perigos que estão envolvidos em qualquer uma das tecnologias. Partilho completamente da reflexão que faz sobre os principais dispositivos e o contexto em que foram criados. Se olharmos para eles, percebemos, assim, na história da tecnologia educativa, eu arriscava dizer, 2 dispositivos foram criados especificamente para o ensino. O retroprojetor, que foi criado para dar formação aos militares, e uma formação rápida a muitos militares, e portanto precisava-se de um dispositivo que permitisse ampliar e projetar imagens, e isto foi criado especificamente, mas ainda é a indústria militar que dita a regra, e a recente criação daquilo que se chama a lousa digital, o quadro interativo multimédia, portanto as várias designações são dadas ao longo dos textos teóricos sobre esta matéria. De resto, a esmagadora maioria são dispositivos que nós utilizamos. O cinema não foi pensado, como se costuma dizer, é uma indústria de feira, não foi pensado para ser utilizado na educação, é utilizado na educação. A educação para os mídias tem no cinema um ponto de referência importante neste desenvolvimento do espírito crítico do aluno. E, portanto, poderíamos multiplicar as possibilidades. Agora, a questão que para mim é muito importante na sua intervenção é exatamente esta que fala, que é os interesses, os suportes que estão por trás da própria tecnologia. O que torna, eu diria que agrava muitas das margens sombrias da própria tecnologia. E aqui, eu diria que muitas vezes sentimos que se vão enraizando, se vão tornando essenciais, mas que em alguns casos eram facilmente dispensáveis e que não têm essa relevância que lhe é atribuída. Eu aqui não resisto a pensar com um homem um dos pensadores mais brilhantes sobre a questão da técnica, um pensador espanhol, o Ortega y Gasset, que diz que, no fundo, nós muitas vezes criamos a necessidade da técnica, nem sempre, isto é, nós criamos dispositivos porque precisamos, mas em alguns casos nós criamos a necessidade, isto é, criamos o dispositivo e depois precisamos desse dispositivo. Eu brinco, faço algumas brincadeiras com o celular. Antes da existência do celular, todos sobrevivíamos. Parávamos, fazíamos uma viagem longa, íamos parando, utilizávamos um telefone público, telefonávamos, a viagem está a correr bem. Hoje, se eu disser às minhas filhas, que são jovens, adolescentes, que há um problema com o telemóvel, que não tenho disponibilidade para lhe resolver o problema, elas ficam em pânico, porque é uma espécie de morte social. Isto é, não ter telemóvel é estar morto, é não existir para ninguém. E, portanto, objetivamente, a questão é um dispositivo importante, poderá vir até ser muito importante no domínio da educação, creio cada vez mais que sim, que vai deixar, ou que vai poder ser utilizado em outros contextos, sem alguns receios que estão associados, com alguns cuidados que temos que acrescentar, mas acredito que vão transformar muito as práticas de ensino e vão, por exemplo, desresponsabilizar os governos de ter salas tecnologicamente muito bem equipadas, porque é o aluno que leva o seu equipamento para dentro da sala. E, portanto, eu já não preciso de dizer, olha, faz uma pesquisa na internet e não tenho aqui um computador. Não, ele tem um telemóvel e faz a pesquisa e corrige o professor porque a data não é exatamente aquela, porque o autor não é exatamente aquele, mas é um outro, ou isto é, esta ligação constante. Agora, objetivamente, o telemóvel, o celular no Brasil foi criado com uma intenção, vai alargando as possibilidades, não é? A criação da rede, a ARPANET, era uma possibilidade militar. Como é que nós vamos sobreviver enviando informações para a linha da frente se houvesse uma guerra nuclear? Então há que inventar
uma rede que garantisse a comunicação num tempo de guerra, ou de uma guerra nuclear. É isso que me parece importante, é percebermos que, objetivamente, não há uma intencionalidade, há que identificar as possibilidades e há que, sobretudo, não ficar prisioneiro de algum modismo, de alguma moda em determinados dispositivos. O meu desafio é, eu posso fazer isto sem a tecnologia? Se posso, faço. Eu faço melhor com a tecnologia, então faço com a tecnologia. Agora, não ficar com a ideia de que esta utilização tem que ser. Não, há uma indústria, há uma economia poderosa por trás dos dispositivos tecnológicos. E a educação é um espaço apetecível. E vemos a multiplicação, no Brasil já percebi que existe, em Portugal, a multiplicação das instituições que querem ter benefício com a venda de aplicativos, com projetos, isto é, digamos, uma guerra, uma concorrência imensa. Professor Márcio, não sei se respondi. Sim, professor, respondeu sim, muito obrigado. Eu gostei aí da referência ao TRHC, porque ele dizia que o homem é o único animal para quem o supérfluo é o necessário. E a técnica seria a produção do supérfluo, né? Perfeito. Estamos em sintonia. Professor, nós estamos chegando até o final, mas tem mais duas perguntas. Uma do aluno Roberto, que lhe apresentei. Só o que ouvimos atualmente é sobre fake news. O senhor observa em alguma das abordagens educacionais, ou algum em específico, das quais pronunciou um caminho para o despertar crítico pelos educandos? Esta é uma questão, agradeço a questão que é colocada, é uma questão muito, muito importante e muito pertinente, e cada vez mais pertinente, e mais pertinente porque dela depende a possibilidade de uma democracia efetiva. Não há nenhuma democracia que viva às mentiras, ou que sobreviva às mentiras. E o que nós percebemos é que há eleições que sobrevivem às mentiras. E que há em todo o mundo, não me refiro a nenhum país em especial, mas percebemos que tudo ou pode tudo ser construído com base em mentiras, em notícias falsas. A questão que se coloca é qual é a nossa responsabilidade como cidadãos e como educadores, no sentido de garantir que estas dimensões são, digamos, salvaguardadas. Eu creio que é um trabalho árduo e que nós temos que, no fundo, treinar ou ajudar os nossos estudantes a olharem primeiro para uma questão fundamental, que é, se a tecnologia nos trouxe uma multiplicação de fontes de informação, então vamos treinar os nossos alunos no sentido da verificação das fontes, da confirmação, da credibilidade das fontes. Há informação que está a circular que não tem sustentabilidade, mas ela está a circular. Qual é a fonte? Isto é, ensinar sempre o aluno a encontrar a fonte. É uma fonte credível, isto é, dispensarmos critérios que ajudem os alunos a perceber a possibilidade iminente da mentira ou da notícia falsa. E evidentemente que isto depois é acelerado. Não conheço muito bem esta realidade no Brasil, mas, por exemplo, a questão da circulação da informação, de falsas informações, de fake news, acontecem por uma pressão do próprio jornalismo. O jornalismo online quer marcar posição constantemente, então não vai verificar fontes, isto entra e atinge, inclusive, os meios de comunicação, que perdem cada vez mais credibilidade. Há uma crise profunda em relação, por exemplo, aos meios de comunicação. Alguma coisa tem que ser feita, porque os meios de comunicação, esta diversidade, é absolutamente essencial para a própria democracia. Portanto, se nós começarmos a ter apenas uma agência noticiosa, o risco da propaganda é imenso. A multiplicação dos meios é a garantia de alguma pluralidade. Agora, os meios têm que aprender a serem meios plurais também. Não sei se respondi à questão. Com certeza. Professor, tem mais um comentário de um aluno, que é Luiz Carlos.
ele lembra que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet. Os alunos da rede pública utilizam aparelhos pré-pagos e o pacote acaba na primeira pesquisa, acaba rapidamente, né? Não seria a continuidade de uma exclusão relacionada ao acesso à internet? É só um comentário, se eu gostaria de falar sobre o assunto. Essa é uma das questões que mais me preocupa, que é, quando eu falava das promessas não cumpridas, essa é uma das questões, porque assim, como é que nós podemos continuar a falar da sociedade do conhecimento, da economia do conhecimento, quando ainda não garantimos o mínimo, que é o acesso à informação? Isto é, como é que nós já queremos falar da sociedade do conhecimento quando ainda não sequer cumprimos a sociedade da informação e da comunicação? Isto é, não criamos condições para que todos os sujeitos tenham acesso a dispositivos que lhes permitam acesso à informação. Portanto, essa discriminação, esta exclusão é perigosíssima. E, portanto, mais uma vez dizemos, a promessa de que a tecnologia seria democrática, iria poder resolver a situação do comum dos cidadãos, revela-se perigosa, porque de repente é mais um fator de discriminação. Isto é, quem tem poder económico adquire, quem não tem fica à margem da sociedade. Eu dizia, referindo exatamente os bens culturais, preocupa muitíssimo, por exemplo, a população idosa. A população idosa vive num silêncio complicado, e é um silêncio naquilo que são os bens culturais, naquilo que é o acesso aos outros, naquilo que são as possibilidades. Por exemplo, algumas pessoas idosas, para fazerem a declaração da sua informação, têm que pagar a pessoas porque eles não têm acesso, isto é, discriminatório. Portanto, e nós temos uma população vasta, eu falo de Portugal, que tem uma população, ao contrário do Brasil, que tem uma população muito jovem. Os países europeus e Portugal, particularmente, é dos países com uma taxa de natalidade mais baixa, tem uma população envelhecida. O que significa que me preocupa, porque, como Portugal, muitos países têm populações que estão à margem desta mesma sociedade. E, portanto, a tecnologia tornou-se um fator de exclusão dos mais idosos, dos mais pobres, dos que não têm renda adequada. Quer dizer, isto é que é complicado. Isto é que é complicado. Nós estamos já terminando, né, a nossa fala, são 2 horas de programação. Professora Estela, por gentileza. Eu não estou trazendo aqui nenhuma pergunta, mas eu queria fazer um comentário, algumas coisas que eu observei, que eu achei assim, muito interessantes, né? Essa sintonia, dessa visão crítica do professor Joaquim Escola com a nossa linha de pesquisa, né? Que trata das tecnologias dentro dessa visão. Então, foi muito gratificante. Eu quero lhe agradecer muito também a sua presença aqui, a atenção. Também dos temas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com temas que são de nosso interesse. Então, eu até destaquei assim, alguns, né, como competências digitais, alfabetização, letramento digital, que ontem mesmo foi o tema da aula que o professor Márcio e eu estávamos ministrando. Então, foi muito interessante, né? E outros temas também, como a gamificação, a questão dos desafios éticos, né, que eu acho que precisa ser muito falado, e que eu comecei até pessoalmente a me interessar depois que eu estive em Portugal. Então, acho que isso é muito interessante para colocar. E as tecnologias assistivas e inclusão, com esse foco nos idosos, porque a nossa população ainda é muito jovem, mas ela está começando a se tornar mais idosa. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Ter essa atenção. Então, era só isso. Só queria agradecer muito também, antes de passar a palavra para o senhor fazer as suas últimas palavras, e para a professora Sônia, que fará o encerramento. Muito obrigada. Professora Estela, muito obrigado. Agradeço o cuidado, a atenção e o interesse manifestado pela intervenção. Dizer que foi um gosto estar convosco. É um desafio poder pensar com colegas estas questões. E é sempre para mim uma oportunidade, eu vou comentando muitas vezes com a professora Sónia,
o meu desejo de poder de ter colegas com quem possa pensar, que me ajudem a pensar. É desafiante para mim poder estar aqui, ouvir-vos, desafiante ouvir as vossas reflexões também que o fizeram, e perceber que este grupo de investigação tem um conjunto de investigadores muito interessante e que seguramente farão sentir as alterações, e essas alterações far-se-ão sentir seguramente no contexto brasileiro. Acredito porque é esta a força, digamos, das linhas de investigação, que é produzirem reflexão, ouvirem-se, concederem a voz a todos aqueles que estão preocupados com esta realidade e, no fundo, perceberem que depois daqui alguma coisa vai acontecer, algo de positivo vai acontecer, que resulta claramente do diálogo, do debate, da identificação de preocupações conjuntas, da antecipação de problemas. A professora Stella chamava exatamente a atenção a isto, a antecipação de problemas. O que está a acontecer noutro país deve ser elucidativo para nós evitarmos cair nesta situação, e isso é muito importante. Eu é que agradeço do coração esta generosidade de me ouvirem e de poderem partilhar comigo as vossas preocupações. Olha, professor, foi muito generoso da sua parte. Eu acho que da nossa parte aqui da Estácio, do grupo da linha de pesquisa, TICP, a gente tem o compromisso de enviar nossos últimos trabalhos, nossas preocupações, porque estamos muito afinados com o que o senhor vem discutindo, que também são nossas ansiedades e nossa forma de preparar tantos mestres e doutores para entender a questão da tecnologia, mas pelo marco crítico, por uma abordagem que faça esse diálogo inquisidor, investigativo, de tudo que está acontecendo, para a ruptura desses castelos aí que a gente colocou, dos cumprimentos das propostas e das promessas que não foram cumpridas. E também a luta pela desigualdade educacional no nosso país é intensa. A gente tem muito para fazer, as rupturas são enormes, e eu acho que quanto mais educadores estiverem afinados, a gente vai ter uma melhor condição, pelo menos, de avançar nas pesquisas. Em nome do grupo, eu agradeço muitíssimo a audiência dos alunos, a audiência que está no Face também, assistindo o trabalho, e ficamos de conversar mais, né, professor? Com certeza vamos conversar muito mais, e agradecer a sua generosidade de participar conosco dessas 2 horas e 20 minutos quase de trabalho, e ter a condição de voltarmos a dialogar num futuro próximo. E foi muito gratificante para nós ouvi-lo, sem dúvida. Eu vou fazer meu aplausozinho, que eu sempre faço meu aplauso ao final. E é muito bem acompanhada. Minha festa, muito obrigada. Foi muito obrigada, professor Joaquim. Muito obrigado. Obrigado. E felicidades para vós. E acredito que os resultados da vossa investigação serão magníficos. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto estar convosco. E vamos continuar. O gosto foi nosso. Pode ter certeza. Obrigada, gente.